quando a gente fala em salário, claro que a gente fala em emprego, em trabalho. E hoje, quais são as áreas que mais estão abrindo vagas, que mais estão contratando? Você que está em casa me assistindo, de repente você está querendo aí voltar ao mercado de trabalho, seu filho está buscando também uma vaga no mercado? É importante a gente conhecer um pouquinho sobre o assunto, sobre as vagas. Por isso que a gente trouxe hoje, ele é administrador de empresa, consultor e vai falar um pouquinho sobre empregos e também as vagas na internet. Muito prazer em conhecê-lo, obrigada pela participação. Alex Vitor de Lima, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tatiane. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os espectadores. Vamos lá colaborar com o pessoal que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho ou de um primeiro emprego. Alex, quando a gente fala, em emprego, em vaga, hoje, levando em consideração a atual situação do Brasil, quais são as áreas que mais estão contratando? Na nossa região, pelo projeto que nós desenvolvemos pela internet, que a gente tem ao longo dos meses que a gente faz o estudo, são vagas para call center, né? Até pelo próprio movimento do mercado de entra e sai funcionário, que sempre procura muita gente. Área de produção, linhas de produção e varejo, né? A área de vendas no comércio mesmo, que são sempre as que mais procuram gente, até pela própria rotatividade de funcionários, mas são sempre as que estão mais contratando. Isso é importante a gente reforçar, porque às vezes a gente tem aquela impressão que só em datas comemorativas, né, o pessoal acaba aí contratando, pegando as pessoas para aquele período de experiência, mas na verdade não, comércio o ano inteiro, pela própria rotatividade típica desse tipo de trabalho, então vale a pena a gente investir. Sem dúvida, e vale muito a pena para quem está buscando um primeiro emprego, que não tem experiência, né? É sempre uma excelente porta de entrada, a área de contact centers, de call centers, né? E o varejo mesmo, onde vão ser grandes escolas para quem está buscando a primeira colocação no mercado. Perfeito. Alex, hoje a gente consegue fazer muita coisa pelo computador, né? A internet possibilitou aí muita coisa. Às vezes as pessoas compram pela internet, conversam com uma outra pessoa que está lá do outro lado do mundo, tudo pelo computador. E tem gente também procurando vaga de emprego no computador, na internet. Sem dúvida. Para aquelas pessoas que, de repente, querem ser recolocadas no mercado de trabalho, qual é o primeiro passo para a gente buscar uma vaga na internet? O primeiro passo é esse profissional ter clareza do objetivo quanto às vagas que ele está buscando, né? Não adianta, igual quando alguns candidatos mandam currículos para avaliarmos, à disposição da empresa. Não existe um cargo dentro da empresa chamado à disposição. Então, ele tem que ter clareza no que ele quer atuar. Se ele não tem essa clareza, ele tem que fazer uma avaliação do perfil dele, das qualidades dele, para ele ver qual é a melhor área que ele possa atuar, para ele não ter uma frustração e para não ter um problema futuro com a própria empresa, ter um desligamento precipitado, alguma coisa desse tipo. Isso é interessante que você está me falando, porque muitas pessoas têm o costume de colocar no próprio currículo à disposição da empresa. E, na verdade, o ideal é a gente especificar direitinho a vaga que a gente quer ocupar e as nossas competências. Se não a vaga, pelo menos a área de atuação. Né? Se a pessoa não sabe o nome do cargo em específico, mas eu gostaria de atuar na área comercial. Então, atuar na área comercial, porque aí o currículo vai ser direcionado pelo RH da empresa, para o gestor daquela área, e aí sim o gestor, junto com o RH da própria empresa, vai fazer uma avaliação do perfil daquele funcionário, daquele candidato, para ver se ele pode ou não atuar dentro de um cargo que esteja em aberto. Né? Hoje, além da grande facilidade, né, da internet, qual é a outra vantagem da gente procurar a vaga pelo computador? Hoje em dia, diferente de alguns anos atrás, onde as empresas, as agências de emprego publicavam nos jornais impressos, e só saía uma vez por semana, hoje as empresas não têm mais esse tempo de esperar vários dias. Então, uma vaga que está em aberto, quando ela publica na internet, muitas vezes, em algumas horas, ela já tem um volume muito grande de currículos, em 2 dias ela já tem os candidatos para a primeira seleção, em uma semana, muitas vezes, a vaga já está fechada, coisa que antigamente demorava alguns meses. Né? Hoje, a agilidade que a internet e o mundo nos impõe, acaba tendo esse tipo de situação. Pela internet, a empresa que está contratando ou a agência de emprego que está prestando serviço para uma empresa fazendo recrutamento,
ela recebeu a vaga, ela publica na internet. Então, como todo mundo está online, seja pelo computador, seja pelo smartphone, né, a vaga já chega às pessoas num volume e numa velocidade muito grande. Então, é agilidade, é a tendência hoje que a gente tem. Existem os outros meios, até porque não são todas as pessoas que ainda têm acesso à internet. Algumas vagas são de perfis de pessoas que não têm essa habilidade ainda, mas é uma tendência com o tempo de ficar muito focado nisso. Tem alguma dica em relação à segurança? Por exemplo, às vezes a gente vê na internet uma infinidade de material, acesso a tudo quanto é coisa, e na hora de buscar uma vaga de emprego, é importante a gente também tomar cuidado em relação à confiabilidade, né, daquela vaga, daquela empresa, daquele site. Muitas vezes a gente precisa deixar ali um cadastro, disponibilizar os nossos dados pessoais. Quais são as orientações nesse sentido, Alex? É exatamente isso que você falou. Tomar muito cuidado aonde está entrando. Verificar se é um site conhecido, se antes de preencher qualquer cadastro, ver se o site tem telefone, se tem endereço daquela empresa responsável, se existe algum e-mail caso tenha algum problema. Tomar muito cuidado com dados bancários que as empresas eventualmente pedem para fazer cobranças indevidas. Esse é um problema muito comum para cadastros de vagas de emprego na internet. A pessoa vai naquela promessa, não, só coloca seus dados aqui, a gente não vai cobrar nada, depois de alguns dias aparece uma cobrança, né, no fatura do cartão de crédito, num débito em conta e por aí vai. Sempre pesquisar muito antes de preencher qualquer informação e tomar muito cuidado com o que a gente chama de panfletagem do currículo. Não saia colocando seu currículo em qualquer site, rede social, onde você tem seu nome, seu endereço, seu telefone, todo o teu histórico, né, fica exposto às pessoas e principalmente hoje em dia que muita gente ainda não sabe utilizar a rede social, as redes sociais, acaba tendo outras pessoas que estão mal intencionadas e usam essas informações para outros fins, né? Não para a contratação de alguém. Perfeito. Alex, você que trabalha nessa área, inclusive de recrutação, de selecionar mesmo, de fato, né, essas pessoas para o mercado de trabalho, a partir desse momento, então, que a gente, de repente, encontrou uma vaga na internet, fez aquele cadastro, demonstrou interesse, e aí, levando em consideração o fato, supondo, né, que a gente seja chamado especificamente para aquela vaga. Quais são as orientações, por exemplo, naquela primeira entrevista, naquele primeiro contato? Porque, a priori, foi só pela internet. E quando eu for, de repente, essa empresa, né, no prédio físico mesmo, sim, quais são os cuidados, como deve ser esse meu currículo, o que constar no currículo? Nós da equipe do pessoal do Emprega Campinas costumamos dizer que a atenção faz parte do processo de seleção. Então, assim, do momento que você viu uma vaga, no descritivo da vaga existem várias informações que para o candidato vão se tornar importantes a partir do momento, não só do momento que ele está enviando o currículo, mas quando ele for chamado para a primeira etapa, né? Primeiro contato, mandou o currículo, pede no próprio e-mail, se for pelo e-mail, se, né, eventualmente, grande parte hoje pede para enviar currículo por e-mail, né, para a pessoa informar os dados da empresa, se possível, se tem algum outro contato, para confirmar o recebimento. Se a pessoa ligar para o candidato, não esqueça, anote o nome da pessoa, anote um telefone, né, que a pessoa estiver ligando, para caso tenha alguma eventualidade de não poder comparecer, poder dar um retorno, dar um feedback para o recrutador, por que não pôde comparecer naquele momento, se vai ter algum atraso, né? O nome da pessoa, se tem algum e-mail para contato. Indo para a entrevista, antes de ir para a entrevista, faça uma pesquisa, né? Se você vai direto na empresa, entre na internet, no site daquela empresa, pesquise sobre a empresa, veja se descobre por redes sociais especializadas alguém que você talvez conheça que trabalhe ou alguém conhecido de outra pessoa da sua rede de contatos para pedir alguma informação a respeito daquela empresa, né? Faça a lição de casa antes de ir para a entrevista. Não vá para uma entrevista sem um preparo mínimo, né, sobre a empresa, sobre o perfil de trabalho que ela desenvolve, sobre os produtos, sobre os serviços ou os próprios clientes, né? Então, assim, faça a lição de casa, essa é a principal dica que a gente dá. Alex, no currículo, o que não pode faltar, o que é interessante a gente colocar, de repente até uma ordem que a gente possa colocar isso, e o que não é bacana pôr e muitas pessoas acabam cometendo essa falha, às vezes até pela falta de conhecimento. Então, o que pode e o que não pode na hora da gente fazer o nosso currículo e até apresentar esse currículo. Claro.
A gente não diz que o currículo tem um modelo padrão, ele não pode ser um documento engessado. Então, se você concorre para vagas administrativas e vaga comercial, não tem um currículo único. Se você tem uma experiência profissional um pouco extensa, né, com algumas passagens por várias empresas, faça um currículo direcionado para áreas administrativas e faça outro para a área comercial. Tenha quantos currículos forem necessários de acordo com os objetivos que você tem, né? Não é recomendável por dados como documentos, CPF, RG, esse tipo de coisa. Até por uma questão de segurança, a gente recomenda que não se coloque um endereço completo da sua residência. Ninguém vai mandar carta para você. Coloque o bairro. A empresa precisa saber uma referência de onde você mora. Coloque um telefone celular por causa do identificador de chamada. Caso você receba uma ligação e não conseguiu atender, você vai ter um identificador de chamada. Se você põe um telefone de casa, ponha como contato, né, como recado. E instrua as pessoas que estão na sua casa, caso não seja você que atenda, a anotar as informações caso alguém ligue. Né? Foto pode? Não é recomendável, depende muito do cargo. Existem algumas empresas que solicitam fotos, né? Sobretudo o pessoal que trabalha com recepção de eventos, onde tem uma questão estética envolvida, eles solicitam fotos. O de praxe não, até por uma questão de lei. Né? Então, se a empresa solicitar, aí eu coloco a foto no currículo. Caso contrário, não. Por conta própria, não é bacana. Por conta própria colocar. Não é recomendável. Né? Tem gente que gosta de colocar, acha que é interessante. Né? Não tem uma regra. Né? Se montar um currículo onde caiba ter uma foto, não tem problema nenhum, mas não é o de praxe. É interessante a gente colocar, de repente, quem está buscando, né, uma recolocação, todos os empregos que já passou, todas as experiências ou não? De repente, as 2 últimas, as 3 últimas, ou os cursos mais recentes que ele fez? Sim, ou eu coloco dúvida. tudo, desde lá do comecinho, todo esse histórico? Depende muito da trajetória profissional da pessoa. Né? Você pega uma pessoa que tem 20 anos de carreira, de repente ela trabalhou em 3 empresas nesses 20 anos. Você pode ter uma pessoa com 10 anos de carreira, ela trabalhou em 10 empresas. Ela trabalhou uma vez por ano em temporários. Né? Dependendo da trajetória, coloca só os últimos, né? Com as principais atividades que desenvolveu, com as principais realizações dentro daquele cargo. Se ela teve uma promoção, eu comecei como estagiário, fui promovido para assistente, depois para analista. Né? É legal colocar esse tipo de situação também no currículo, porque mostra que você foi um profissional que teve um crescimento dentro da organização. Perfeito. Alex, muito obrigada pela participação hoje no programa e faço convite para você voltar em outras oportunidades para a gente falar mais sobre mercado de trabalho e vagas de emprego. Fico à disposição, eu que agradeço o convite. Obrigada, viu? Um bom restinho de semana para você e bom trabalho. Igualmente, obrigado.